Estamos avançando para uma nova fase da história. Uma fase da história onde nós precisamos agora saber da grande prostituta. Porque nós já falamos do oitavo rei, já falamos da mulher que está sentada sobre a besta, que traz esse oitavo rei. Mas nós também precisamos falar da grande prostituta, que também está no livro de Apocalipse 17. O livro de Apocalipse 17 traz aí uma grande revelação desses seres satânicos que estarão no auge do seu apogeu, trazendo aí o seu domínio mundial. Essa grande prostituta que nós sabemos que é Lilith, a mãe dos judeus Askenazi, a mãe de toda a prostituição babilônica. E sabemos que esses judeus que hoje estão no mundo eram conhecidos na Bíblia, nas Escrituras, como o povo caldeu. E veja que o povo caldeu, eles não eram babilônios, mas eles tomam a Babilônia. Eles invadem a Babilônia. E todos nós sabemos que a Babilônia fica no Iraque, de onde é a terra de onde foi formado o corpo de Lilith. E o corpo de Adão é a terra onde nasceu a primeira mulher dos ossos, da costela de um homem. Então temos aí a Eva, que nasce da costela de Adão, e a Lilith, que nasce nessa terra do Iraque. O Iraque ocupa hoje grandes mistérios que a Rede Globo e companhia e toda a mídia podre, suja, nunca vão falar para o povo. Esses caldeus que hoje são conhecidos como judeus, para eles que hoje estão pousando de hebreus numa terra de Jerusalém ou de Al-Rushalayim, onde eles denominaram pela ONU como Israel, foi um nome criado por Israel e já combinado há muito tempo, há 5 séculos atrás, por João Ferreira de Almeida, para que no futuro viesse ter uma veracidade muito grande. E aqui no livro de Jeremias, capítulo 50, no verso 8, no 8º parágrafo, eu vou chamar assim, no 8º parágrafo de Jeremias 50, o Salvador já tece uma profecia para esses caldeus que hoje nós conhecemos como judeus e que se fazem passar por hebreus. Que confusão, né? Pois a luz, ela não é acesa para colocar debaixo do velador, mas ela é colocada no lugar alto, a fim de que todos vejam a luz. E assim nós temos que colocar a verdade. Então vejam como esses judeus, conhecidos como caldeus nas Escrituras, vão ser destruídos. Porque há na profecia, na própria Escritura, uma profecia dessa destruição. E brevemente esses poderosos que estão aí na política, na mídia, na televisão, vão ser tristemente surpreendidos pela mão de Yah. Claro que primeiro vai vir aí aquele que enganará toda a nação, o iníquo. Mas para ele vir, é necessário que o poderio dos judeus não esteja na mão desses judeus, mas na mão da besta. A besta vai comandar os judeus até um certo ponto, depois ela dá um chute no traseiro de todos eles. Veja aqui, amados, no 8º parágrafo de Jeremias 50, que diz assim, eu estou pela Bíblia viva e eu gosto dela. Mas agora, israelitas, fujam da Babilônia, saiam da terra dos caldeus. Olha que interessante. Ele é uma profecia que está dizendo para os verdadeiros hebreus, que aqui na Bíblia chama de israelitas, para eles fugirem da Babilônia, para eles saírem da terra dos caldeus ou dos judeus. Sejam um exemplo para os outros estrangeiros que vivem na cidade. Porque eu ajuntarei um grande exército. Olha a profecia para destruir os judeus lá. Eles vão ser destruídos pela mão de Yah.
eu ajuntaria um grande exército formado pelos povos do norte para atacar a Babilônia. Veja, a Babilônia não é, mais uma vez provando que não é Vaticano. Não tem nada a ver com o Vaticano, a Babilônia. A Babilônia, justamente, que está atuando hoje em Israel. Está vendo? E está em todo mundo. A Babilônia se instalou em todo mundo, mas cada lugar ela tem um nome diferente para poder confundir a mente dos incautos. E diz assim: porque eu ajuntaria um grande exército formado pelos povos do norte para atacar a Babilônia. A cidade será conquistada. Os arqueiros inimigos não perdem uma flecha sequer. Todas acertaram o seu alvo. As riquezas da Babilônia serão o prêmio dos soldados vencedores. Todos eles ficarão carregados de tesouros. Vocês se alegraram, caldeus, judeus, quando destruíram o meu povo. Olha a profecia aí. Vocês vivem felizes como bezerros. Não é assim que eles vivem hoje? Com a mão no ouro, nos melhores prédios luxuosos, os melhores aviões, carros, comida, bem alimentados, ó, e cavalos soltos nos pastos. Mas em breve, sua mãe será envergonhada. Quem é a mãe das prostitutas? É Lilith, que largou Adão para se prostituir com Samael, ensinou os anjos caídos, os anjos de Samael, a se prostituírem, e hoje ela é a mãe de todas as prostitutas, que tem o espírito dela dentro, desenvolvendo nessas pessoas que hoje aí estão vivendo uma vida totalmente errada, no erro, no pecado. Vocês serão o povo mais pobre e infeliz do mundo, tá vendo? Vocês estão aí na Câmara dos Deputados, no Senado, vocês são oficiais que têm os melhores postos econômicos assentados na terra. Vocês serão os mais miseráveis. Ele está dizendo aqui, ó, os mais pobres e infelizes do mundo. Sua terra será um deserto, seca e vazia. A ira do Criador impedirá a Babilônia de voltar a ser habitada. Ela será um eterno deserto, um monte de ruínas. Assim está o Iraque. Por isso que eles estão tudo lá em Israel. Porque o Iraque está assim. E foi a mão de Á, não foi os Estados Unidos. Foi a mão de Á que está fazendo. É a mão de Á que está fazendo tudo isso. A ira do Criador impedirá a Babilônia de voltar a ser habitada. Ela será um eterno deserto, um monte de ruínas. Quem passar por ela ficará admirado e zombará dela por causa de sua grande destruição. Veja que vai se destruir. Olha aí o Apocalipse 18. Ó. Nações ao redor da Babilônia, preparem-se para o ataque. Arqueiros, preparem as suas flechas. Atire sem parar, porque ela pecou contra Yahweh. Cerquem a cidade, gritem ameaças contra ela. Vejam, a Babilônia está se rendendo. Seus muros foram derrubados. Ó, o muro que eles ficam chorando lá para enganar todo mundo na televisão, esses muros vão ser derrubados. Olha que interessante. Ó. Chegou a hora da vingança de Á. Façam a Babilônia o mesmo mal que ela fez às outras nações. Um mal que ela fez foi dizer que esses judeus aí são hebreus, são os hebreus, são semitas, e por causa disso muita gente foi presa, muita gente foi morta. Uma justiça violenta, muito sangue correu para manter esses cabras de pé. Destrua os lavradores e fazendeiros do país dos caldeus, ou dos judeus. Os estrangeiros que vivem na Babilônia devem fugir para cada um para o seu próprio país. Veja, lá na Babilônia, que está estendida até Israel, veja, Israel e Iraque estão juntos. A Babilônia é confusão de gente. Ele manda fugir, cada um para seu próprio país, por causa do ataque inimigo. O povo de Al-Shurum, ou de Israel, que está aqui, é como uma ovelha perdida do rebanho. Foi atacada por leões
Primeiro o rei da Assíria devorou sua carne, e depois Nabucodonosor, rei da Babilônia, roeu os seus ossos. Por isso assim diz Iarro, o criador de Alxurum: agora vou castigar o rei da Babilônia e sua terra. Quer dizer, o rei da Babilônia, Iraque, e a sua terra, Israel. Como castiguei o rei da Assíria. Veja lá depois como foi castigado o rei da Síria na Bíblia. Trarei e Alxurum de volta a sua própria terra. Veja, esse povo que está longe, espalhado em todo o mundo, inclusive nas Américas e aqui no Brasil, ele diz, olha, trarei Israel de volta à sua própria terra. Então, antes do povo hebreu voltar para Israel, tem que acontecer uma guerra lá. E essa guerra vai ser vai ser arrancado esses judeus. Eles vão ser arrancados de lá. Por isso que vai ter que vir um império da besta, porque o império judeu vai cair. Vai ser acabado, não vai ser dois impérios. Não vai ser o império judeu e nem o império da besta. O império da besta é o 8º império. Esse 7º é os judeus, que são os caldeus. E é esse império que vai cair. Os judeus vão cair tudo. Eles vão ficar, muitos vão morrer, outros vão ficar na miséria e vão ter que botar a marca da besta, porque eles vão querer de volta as suas riquezas, os seus poderios, que só a besta, só a imagem da besta na vida da segunda poderá dar a eles, no implante do chip da marca da mão direita na testa. E diz mais aqui, ó: trarei de volta, 19º parágrafo que eu estou. Trarei Israel de volta à sua própria terra. Eu quero estar lá. É mais um sinal que nós temos que esperar. Além do sinal na lua e no sol e o grande terremoto, é essa guerra que vai ter lá em Israel, onde esses judeus vão sair de lá a pontapé de faca. Eles vão vazar dali para que o povo hebreu verdadeiro assuma esse lugar. Trarei Israel de volta à sua própria terra. Ele pastará nos campos do Carmelo e de Bazã. Encontrará novamente a antiga alegria nos montes de Efraim. Olha o monte aí. E Gileade. Olha outro monte. Naquele dia, diz o Criador, não se encontrará pecado em Alxurum ou em Arudá. Eu perdoarei todos os pecados do resto do povo que eu separei e protegi. Quer dizer, os pecados nossos serão todos perdoados. Avancem, meus guerreiros. Ataquem a terra de Merataim. Ataque o povo de Pecode. Pesquise quem é Merataim. Irmão, pesquise quem é os Merataim. E o povo de Pecode, pesquise aí, que eu não vou pesquisar para ninguém pensar que nós estamos querendo burlar a história. E você vai ficar de cabelo em pé e saber quem são esses. Muita coisa vai ser esclarecida a partir de quando você souber quem era Pecode e Merataim. Destruam completamente esse povo rebelde. Olha o que está falando aqui. Ó. Arrasem essa terra que eu condenei. A terra está condenada, a terra de Israel está condenada. Tanto essa Israel como a do Iraque. Estão unificadas as duas. Façam toda a terra dos caldeus ouvir os gritos de batalha, o barulho da destruição. A Babilônia, o mais poderoso martelo de todo o mundo. Olha aí, amados. O mais poderoso martelo. Olha o que os judeus maçônicos usam, não é martelo. Eles não fizeram um filme do Thor. E Thor representa esse judeu com o martelo poderoso na mão. Então aqui, ó, a Babilônia, o mais poderoso martelo de todo o mundo, está quebrado em pedaços. A Babilônia se tornou motivo de espanto para todas as nações. Eu amei uma armadilha e você, Babilônia, caiu nela sem saber. Foi apanhada de surpresa. Esse foi o resultado de se revoltar contra o Criador. Agora veja, o Criador Yahweh abriu o seu depósito de armas. Retirou de lá as armas que vai usar contra a terra dos caldeus ou dos judeus de hoje, que estão lá pousando de hebreus. A sua ira. A ira do Criador é a arma.
O Criador do universo vai realizar uma grande destruição em Babilônia. Isso já vai começar já, viu? Todos verão que o intento deles não vai acontecer. Porque a Babilônia, essa Babilônia que está lá, esse Israel, não é preparado para a nova ordem mundial dos Illuminati, porque isso não vai dar certo. Porque o império que tem que operar não é do sétimo império, que é o império judaico, mas é do oitavo rei. Então eles podem até querer, porque eles querem dominar o mundo, eles têm isso na cabeça, mas ele vai ser frustrado. E a besta não vai fazer amizadezinha com o povo do príncipe dele, com esses judeus. Não vai não, ele vai enganar, porque o diabo não gosta de gente. Esses judeus vão cair fora, vai cair esse império. Então o Salvador diz, ó, venham, o Criador do universo vai realizar uma grande destruição em Babilônia. 26º parágrafo de Jeremias 50. Venham atacar a Babilônia, povos de todo o mundo. Arrombe os seus depósitos de alimentos. Transformem a Babilônia num monte de ruínas. Destruam completamente essa cidade. Não deixem pedra sobre pedra. Matem todos os homens da Babilônia. Não deixem escapar um sequer. Chegou o dia do castigo para os caldeus, ou para os judeus de hoje. Morrerão como bois no matadouro. Olhem. Mas o meu povo escapou com vida. Eles voltarão a Jerusalém para contar como foi que Yahu, nosso Criador, vingou a destruição do seu templo. Destruição do seu templo. Olha só, ele vingou a destruição do seu templo. Reúnam arqueiros para atacar a Babilônia. Eles vão contar toda a história do templo, veja, essa história de ter seu templo aí, eles vão contar tudo, toda a verdade vai ser revelada já já. Fique tranquilo que o Salvador está preparando a verdade. Já não é irmão Edinho, nem irmão João Fulano que vão revelar, não. Vai revelar são os que estão dentro da história. Nós apenas estamos trazendo a informação. Mas eles virão para poder dizer, olha, aqui está a nudez daqueles que estão enganando vocês aí. Por isso a Babilônia virá servir de esconderijo para os chacais e animais do deserto. Avestruzes farão seus ninhos nela, e a cidade que nunca mais será habitada. E a avisa que a Babilônia acabará deserta para sempre, como Sodoma e Gomorra, as cidades que Arro destruiu, nunca mais será habitada. E aí você pode acabar de ler aqui o restante, que vai falar até o finalzinho. Jeremias 51 vai mostrar aí como que esses judeus, que nós conhecemos como caldeus na Bíblia, serão destruídos. Olha aqui. Muito forte é esta passagem. Vejam, um grande exército, toma no 41º parágrafo. Vejam, um grande exército composto de muitas nações se aproxima vindo do norte. Muitos reis comandam o exército, reis de países distantes. Os soldados estão armados com arcos e lanças. São cruéis e não sabem o que é ter pena de alguém. O barulho do exército em marcha é forte como o do mar, das ondas quebrando as rochas. Os batalhões de cavalaria marcham em ordem, prontos para atacar a cidade de Babilônia. Quer dizer, a qualquer momento. Aí sim a mídia toda, em conjunto, vão trazer informações de que Israel foi atacada, o Iraque, os judeus que estão lá vão ser envergonhados, porque os judeus têm que sair fora para poder começar a estabelecer o oitavo reino. O oitavo reino tem que ser estabelecido. Então vamos, só para terminar aqui. Quando os reis dos caldeus ouviu as notícias da invasão de seu país, perdeu completamente o ânimo. Foi dominado pela angústia e pelo medo, como a mulher que está para dar à luz. De repente, como o leão jovem sai da floresta do Jordão para atacar as ovelhas que pastam nos campos, eu farei o inimigo atacar a Babilônia. Ela será dominada pela pessoa a quem eu escolher. Quem se atreveria a me impedir as razões dos meus atos? Quem é o rei capaz de impedir a realização dos meus planos? Olha Iá falando. Ouçam com atenção o plano de Iá contra a Babilônia.
os projetos que ele preparou contra a terra dos caldeus. O país será invadido e até mesmo as criancinhas serão transformadas em escravos. Todos ficarão espantados vendo o que aconteceu à Babilônia. O mundo inteiro tremerá com a queda da Babilônia e seu grito será ouvido por todos os povos. Então, é uma guerra que eu não quero me meter, sair com a Rússia. Quando nós estamos falando, estamos sendo vítima de zombaria, de crítica, mas quando a Rússia começar a interagir, aí a coisa vai pegar. Tem que ter essa guerra. Primeiro, o Irã é abatido, depois os árabes também, mas esses caldeus, esses judeus askenazes, que estão hoje lá em Israel, pousando de hebreus no muro, veja que aqui está dizendo que até o muro vai cair. E eles serão abatidos, serão colocados à vergonha, perdendo toda a riqueza. Os 10 chifres, que são as 10 cidades, os 10 reis que vão vir, eles mesmos vão comandar essa guerra para abrir espaço e o caminho para a besta entrar ali com o seu reinado. Você sabe que a besta, o Satanás, nunca conseguiu reinar sobre a terra de Al-Shurum. Pela primeira vez ele vai conseguir, mas é necessário que saiam os judeus, que é esse 7º reino que já vai cair, porque durará pouco. Os judeus duram pouco, eles devem acabar agora. Aí sim o 8º rei aparece para poder tomar aí a sua cadeira. Mas antes temos aí o sinal no céu, o sinal na lua, o sinal do grande terremoto e o selamento aí dos 144 mil sobre toda a face da terra, que são o povo hebreu. Amados, essa notícia aí é muito profunda. E o Islã, que é a religião da grande prostituta, já está aqui no Brasil.